Muito bom dia a todos. Vamos então dar o início ao webinar de hoje. Ele será dedicado a estratégias de email marketing. Antes de passarmos ao conteúdo do webinar de hoje, queria apresentar-nos e apresentar a empresa. Portanto, a Alencast.net é uma agência digital que trabalha na área digital desde 2001. Atualmente com escritórios em Copenhague, Lisboa e Porto. Quem é que eu sou? Portanto, sou CEO da Alencast.net desde 2001. Especializei-me em marketing digital, e-commerce e hoje atualmente possuo experiência em mercados internacionais, como países como Dinamarca, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, entre outros. E atualmente resido também em Copenhague, cidade onde, aliás, na realidade divido-me entre Copenhague e Lisboa, sendo que Copenhague é onde está de facto sediada a sede do nosso grupo. Hoje temos uma novidade, portanto teremos também um participante convidado da Brandability e, portanto, quem é a Brandability? A Brandability é uma agência de comunicação e marketing especializada na divulgação das marcas dos seus clientes. É uma agência que também, curiosamente, também tem escritórios em Copenhague e Lisboa. Por acaso, reparei agora que cometi aqui um erro que quando fiz esta apresentação, deixei aqui os logotipos da Brandability, da Alencast.net, e não coloquei os logotipos dos clientes da Brandability, por lapso. Peço desculpa ao Pedro, que também vai ser a pessoa que vai estar a conduzir a apresentação do webinar de hoje. Portanto, o Pedro também basicamente trabalha na mesma área do digital, praticamente ao mesmo tempo que eu. Portanto, iniciou a sua atividade neste mundo das agências em 99, foi diretor da Tribal da IDB Lisboa e passou por várias agências e atualmente é partner, é o diretor de estratégia e partner na Brandability. Antes de passar ao conteúdo, ainda gostaria de explicar o funcionamento do webinar. Portanto, a sessão está a ser gravada. O vídeo da sessão será disponibilizado nas redes sociais da Alencast.net. Também convém referir que a sessão terá a duração de aproximadamente 1 hora e que no final desta sessão teremos cerca de 10 minutos para perguntas e respostas. No software que utilizaram para entrar nesta sessão, na barra inferior vai aparecer um ícone onde vão poder de facto ir colocando as vossas perguntas ao longo da sessão e no final da sessão, obviamente que faremos e tudo faremos para responder a todas as perguntas dentro do possível. Portanto, iria agora passar ao programa da sessão. Portanto, o programa do evento de hoje, iremos falar, abordar um tema que tanto eu como o Pedro, de certeza, que estamos constantemente a ser questionados, se ainda vale a pena, se ainda faz sentido investir no email marketing. O Pedro também depois vai abordar 10 formas de utilizar o email e como criar e potenciar uma base de dados, também os princípios de design de alta performance, cuidados a ter e erros a evitar. Também vai falar um pouco de plataformas, como também abordar, obviamente, a componente da automação, que é muito importante em termos de email marketing. E, por fim, teremos os tais 10 minutos para perguntas e respostas. Portanto, Pedro, obrigado por teres aceito o convite para participar no webinar. Acho que é o teu primeiro webinar. Portanto, se eu iria passar o controle para ti, Pedro. É verdade, bom dia a todos e obrigado, Ricardo, pelo convite para participar neste webinar. De facto, é a primeira vez que faço um webinar, portanto, peço desde já desculpa por algum eventual nervosismo, algum erro que venha a acontecer, mas é um tema que eu acho que é bastante interessante na área do marketing digital e espero que traga aqui algum interesse para os nossos ouvintes.
Ok? Eu vou partilhar aqui o meu ecrã e começar a fazer a apresentação. Já estamos a ver, Ok, Pedro. pronto. Então, seguindo aqui a lógica da apresentação que o Ricardo disse, é verdade que uma das perguntas que nos acontece muitas vezes é perguntar se o e-mail ainda faz sentido. Estamos a falar numa altura em que o marketing digital já tem alguns anos, já evoluiu bastante, e a verdade é que existem opções muito mais sexy ou muito mais faladas, como as redes sociais, o Facebook, o Instagram e todas as novidades que vão surgindo ano após ano, que acabam por ser a buzzword do momento, e o e-mail acaba por ser uma coisa antiga. Ou seja, se virmos aqui uma pequena curiosidade histórica, o e-mail foi inventado muito antes até de conhecermos a definição de internet. Estamos a falar de algo que já tem 48 anos de idade. Portanto, é legítimo perguntar se, passado este tempo todo... É mais velho do que nós, Pedro. Exatamente. Perguntar se, passado este tempo todo, ainda é um canal relevante. A resposta é um sim. Um sim sem qualquer tipo de questão. Não só a base de utilizadores de e-mail a nível global continua a ser superior ao número de pessoas que utilizam redes sociais, como em praticamente todos os pontos, o e-mail acaba por ser um canal muito mais eficaz. Okay? Se falarmos de coisas como taxas de conversão, as taxas de conversão que conseguimos no e-mail marketing são muito superiores do que conseguimos, por exemplo, em redes sociais ou mesmo em campanhas de display e, enfim, dependendo da situação, às vezes mesmo até de campanhas de AdWords. Quando falamos de taxas de abertura e click-through rates, são bastante boas e, em termos de retorno do investimento, é um dos canais que tem maior eficácia. O e-mail não é gratuito, apesar de muitas vezes haver essa confusão, porque criar um e-mail para nós próprios, existem dezenas de opções gratuitas na internet, como o Gmail, o Hotmail, o SAP, ou uma quantidade de outros. Fazer campanhas de e-mail marketing, ou seja, de envios de e-mail em massa, não é gratuito. No entanto, continua a ser uma opção bastante barata, tendo em conta o retorno que traz. Okay? Uma coisa que também gostava desde já de ultrapassar é a ideia que o e-mail tem vindo a perder popularidade entre públicos mais jovens. Portanto, o e-mail, até pela sua própria idade, porque vimos que tem 48 anos, seria algo mais utilizado por utilizadores mais velhos. A verdade é que os números demonstram o contrário. A quantidade de utilização e de contas ativas, se vemos aqui uma análise escalão-etária, é transversal a todas as idades. Nem que seja por uma questão tão simples como é preciso ter uma conta de e-mail para criar uma presença numa rede social. Independentemente dos escalões etários, desde os mais novos até os mais velhos, o e-mail é algo que existe em praticamente todos os consumidores. E, na verdade, quando analisamos o tempo passado online, o que é que as pessoas fazem quando estão online, a leitura e envio de e-mails continua a ser a primeira atividade. Okay? Se virmos os números em termos de globais, são números gigantescos. Estamos a falar de casa de mais de 245, 246 bilhões de e-mails enviados por dia. Ou seja, é realmente algo que ainda cá está e acho que está para ficar durante muito tempo. Ainda não apareceu nada que substitua o e-mail, tanto em relação à sua universalidade como em relação à sua eficácia. Se analisarmos o papel do e-mail no marketing mix, há aqui claramente algumas situações para o qual ele é seguramente o canal indicado. Okay? A capacidade de fazer marketing direto, ou seja, enviar mensagens absolutamente segmentadas e personalizadas. A capacidade de conversão, ou seja, as pessoas são contactadas realmente tornarem-se clientes. O e-mail como plataforma para criação e manutenção de relações com os clientes e retenção de clientes é de facto um canal muito adequado para isto. Não é, obviamente, não cobre todas as necessidades de comunicação e de marketing, mas é uma forma muito eficaz de tratar destes temas que acabei de referir. Como eu gosto sempre de colocar alguns números naquelas coisas que eu estou a dizer, vou-vos dar aqui um exemplo. Isto é uma página da Analytics, penso que a maior parte das pessoas
já terá interagido com o Analytics, eu tenho uma ideia do que é. Fizemos aqui, isto é um caso de um site português no setor da moda e que tem e-commerce. Fizemos aqui uma análise do lado da aquisição e do lado da conversão. Neste caso, tínhamos aqui 227 utilizadores que chegaram via e-mail a este site e, se olharmos para os números, vemos logo numa média de taxa de rejeição de 46% que este site obtém, o e-mail é o canal que tem uma rejeição das menores. Okay? Faz com que as pessoas que chegam a este site através dos links no seu e-mail tenham aqui uma média de páginas por sessão claramente superior a todos os outros canais. Um tempo médio também bastante bom. Mas aquilo que é mais relevante e que deve ser sempre considerado no marketing mix, estou a dar aqui um exemplo de comércio eletrónico, nem todos os sites o têm, mas na prática estes números poderiam ser replicáveis na maior parte das tipologias de sites. Temos aqui uma taxa de conversão de 6.4, o que é um número absolutamente notável. Desculpa interromper, Pedro, mas para já é uma taxa de conversão muito interessante se tivermos em conta que a média das conversões, dependendo da indústria, se situam entre 1,5% e os 3%. Mas, inclusivamente, até para uma estratégia, mesmo que o site não tenha e-commerce, até numa estratégia de lead generation, o ML, acredito, poderá ter resultados muito, muito semelhantes. Exatamente. Vimos aqui este exemplo, 227 visitas que isto gerou, trouxeram 19 vendas. Se compararmos aqui com o paid search, em que provavelmente o investimento foi muito superior, as 1000 visitas geraram 2 vendas. Okay? É óbvio que podemos argumentar que, no caso do e-mail, estamos a falar com pessoas que já interagiram com a marca e, portanto, já criaram alguma relação, já fidelizadas, forte para nos entregar o seu contacto, versus um paid que normalmente vai buscar pessoas que ainda não são clientes ou que ainda não interagiram. Portanto, é natural que haja aqui alguma diferença na conversão. No entanto, a conversão de 6% é algo realmente muito elevado. Para que é que podemos usar o e-mail nas nossas estratégias de marketing? Há um conjunto bastante vasto de utilizações que podem ser feitas. Eu, no entanto, coloquei aqui 10 formas que, grosso modo, abrange a maior parte das utilizações. Não é de maneira nenhuma exaustivo, mas são 10 formas mais comuns e que eu penso que se aplicam à maior parte das situações e das necessidades, quer estejamos a falar de sites que tenham comércio eletrónico ou não. Primeira utilização, e como vimos há pouco, o e-mail é um canal excelente para manter relações vivas com os nossos utilizadores ou com os nossos clientes. Partilha de conteúdos, ou seja, estejamos, por exemplo, a falar de um site que cria conteúdos, como um site de notícias, um site com alguma interação, criação de comunidades. O e-mail é uma excelente forma de enviar notificações aos utilizadores, dizer, olha, temos conteúdos novos, volta aqui, vem cá vê-los e ver o que é que temos de novo para vocês. Uma outra utilização, e que novamente na relação com os clientes, é quando existem alterações ou tipologia de serviços, novos serviços, alguma coisa que tenha a ver com o relacionamento entre a empresa e os seus clientes, é um canal para, de uma forma simples e direta, comunicar a toda a nossa base de dados a existência dessas alterações. Uma outra utilização, e aqui numa ótica de criar algum sentimento de ser especial, de criar uma relação particular com o cliente, ser uma forma de partilhar conteúdos exclusivos. Uma das estratégias que tem bastante sucesso na retenção é premiar os utilizadores ou consumidores com maior lealdade com algum tipo de conteúdo que lhes interessa e que seja feito especificamente para eles. Okay. Uma coisa que vão reparar é que eu estou a dar aqui exemplos diferentes de e-mails, uns com base em texto, uns com base em imagem. Mais à frente iremos falar um bocadinho da utilização destes diferentes elementos e da sua eficácia. Uma outra utilização muito comum e muito útil é utilizar o e-mail, no fundo, para dar voz à opinião dos clientes. Okay?
para situações como feedback em relação ao produto ou ao serviço que lhe fornecemos. Neste caso, estamos a falar aqui de não só de pedir um feedback ao utilizador, como de alguma forma recompensá-lo por ter dado esse feedback, neste exemplo em particular, através de um sorteio. Okay? Isto porque sabemos que, neste caso estamos a falar de uma plataforma de comércio eletrónico, cada vez mais os consumidores valorizam a opinião dos seus pares versus a comunicação oficial das marcas. Portanto, é extremamente importante conseguir ter comentários e reviews positivos, particularmente quando estamos a falar de comércio de produtos. Quando estamos a falar de conteúdo, também é muito interessante darmos voz aos utilizadores para, de alguma forma, os trazer para a própria concepção do produto ou serviço que estamos a falar. Neste exemplo, trata-se de um site, uma pessoa vai fazer um conjunto de entrevistas e nos e-mails, este e-mail, por exemplo, tem um duplo objetivo, que é não só apresentar novas entrevistas, mas também pedir a opinião aos utilizadores sobre quem será a próxima pessoa a ser entrevistada. No fundo, é fazer com que o utilizador participe na própria atividade ou no próprio negócio. Isto é um exemplo que tem a ver com conteúdos, poderia ser com desenvolvimento de produto, poderia ser num caso de um grupo hoteleiro, opinião sobre destinos ou abertura de uma nova unidade no setor turístico. Enfim, depois aqui as possibilidades são enormes consoante o setor em que estivermos a falar. Uma outra estratégia ou uma outra utilização do e-mail é o reforço da lealdade, novamente premiando os utilizadores, neste caso com acesso antecipado. Quando estamos a falar de setores tecnológicos como aplicações ou software, uma coisa muito frequente é dar acesso antecipado a versões beta ou novas versões que ainda não tenham sido lançadas a uma seleção de clientes, e o e-mail, novamente, é um canal muito importante e muito eficaz para conseguir esse objetivo. Manter o engagement. Quando estamos a falar de sites que vivem de conteúdos gerados pelo utilizador, ou que vivem muito da interação, uma das coisas que o e-mail permite é manter essa relação viva, e se por alguma razão a pessoa não foi ao site, é o site que vai até ela através do e-mail, recordando, como neste exemplo, estão a decorrer estes debates, por favor participa, estão aqui estes temas onde poderás também participar e trazer a tua própria opinião. Isto para não falar, obviamente, da utilização mais comum, que é comunicar produtos e promoções, e é algo que funciona bastante bem. Aliás, se nos referirmos àquele quadro da Analytics, era precisamente neste género de utilização que estávamos a falar para conseguir aqueles resultados. Mais à frente falaremos de alguns processos de automação, mas está aqui um exemplo do uso do e-mail para recuperar ou reativar clientes, neste caso integrado com plataformas de automação ligadas ao CRM da empresa. Este é um exemplo da Uber, penso que é na Tailândia, exatamente, em que para clientes que se registaram, mas que ainda não utilizaram, ou que já não usam há muito tempo, há aqui um e-mail de reminder a dizer que o serviço ainda está aqui, e já agora tens aqui um pequeno estímulo com 50% de desconto para ativar de novo este serviço. E uma outra utilização muito comum, que aliás o simples facto de estarem aqui hoje demonstra que funciona bem, é a comunicação de eventos. Bom, obviamente, quando queremos implementar uma estratégia de comunicação por e-mail, há um início básico pelo qual temos que passar, que é criar uma base de dados. Ou seja, conseguimos ter um número suficiente e relevante de contactos com os quais comunicar. Eu continuo a surpreender-me porque, passado este tempo todo, e tendo em conta
toda a experiência que existe em relação ao e-mail e toda a conversa que existe nos meios digitais sobre isto, que existam ainda algumas dúvidas, algumas ideias erróneas sobre como começar a comunicar com e-mails. A primeira coisa a ter em mente é que dá trabalho e há atalhos que não se podem fazer. Ou seja, a primeira coisa a fazer é ter a certeza de onde é que vêm os contactos. Continuam a surgir situações em que há vendas de bases de dados de e-mails, ou ainda às vezes me perguntam se podemos comprar bases de dados, porque efetivamente quando a empresa não tem, um atalho seria arranjar uma base de dados já feita, sobretudo desde a entrada em vigor do RGPD, portanto, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, isto é algo a não fazer. Okay? Aqui é um stop com letras garrafais, porque nunca sabemos o que é que estamos a comprar e, sobretudo, não temos autorização prévia para comunicar com aquelas pessoas. Desculpa interromper, Pedro, e sujeitamos a multas pesadas. Sim, o Regime Geral de Proteção de Dados, na verdade, o que trouxe foi um enquadramento legal mais apertado para boas práticas e normas que já existiam. Okay? Só que a questão é que de antes isto era mais ou menos... as coisas passavam, hoje em dia há legislação que faz com que haja penalizações sérias. Okay? Princípios aqui a ter em consideração. A participação numa mailing list deve ser sempre um ato voluntário e deliberado por parte do utilizador. Isto quer dizer o quê? Que é a pessoa que tem que declarar o seu interesse em inscrever-se numa lista e passar a receber comunicações de uma marca, de um produto, de um serviço, e não o contrário. E uma das regras também que neste momento está em vigor é que essa autorização deve ser revogável a qualquer momento. Eu estou ali a usar uma palavra que é o duplo opt-in. O que é que isto significa? Significa que o processo de inscrição, e aqui estamos a falar de inscrição online, há outras formas de inscrição, mas a inscrição online deveria seguir como boa prática um processo duplo opt-in. Duplo opt-in significa eu coloco o meu endereço de e-mail num formulário num site, é enviada uma mensagem para esse endereço, o que vai, por um lado, validar a qualidade dos dados, vai validar que aquele endereço existe efetivamente, e nesse e-mail existe um link, eu ao clicar nesse link estou a validar que efetivamente quero receber. Isto significa que garantimos a qualidade do e-mail, ou seja, alguém está a escrever à pressa e em vez de qualquer coisa @sapo.pt escreve sapo, esqueceu-se do O, esse e-mail vai fazer bounce, é um e-mail que não vai chegar ao seu destino e que vai penalizar os resultados da nossa campanha. Quando falamos aqui de plataformas de envios de e-mails, uma coisa a ter em consideração é que se tivermos taxas de bounce elevadas, e em alguns casos elevadas significa superior a 1,5%, a nossa conta vai ser considerada como uma conta de spam e, portanto, poderá ser bloqueada. Por outro lado, isto permite-nos, com a lógica do duplo opt-in, ficar com uma base de dados registada de exatamente de quando é que cada utilizador se registou e ficamos não só com a data e hora, como ficamos com o IP, ou seja, ficamos com uma prova de registro na eventualidade de haver algum diferente. E isso é absolutamente fundamental desde que temos as questões do RGPD. Qualquer site, eu aqui escrevi com e-commerce, mas na verdade é válido para todos, deverá ter uma forma de pedir a subscrição às pessoas. Okay? Pedir a subscrição, eu normalmente aconselho que tenhamos numa primeira subscrição não muitos dados, mas pelo menos dois que são fundamentais, o nome e o e-mail. Okay? Ainda existem muitos sites onde a subscrição é feita apenas por e-mail, mas isso significa que na nossa base de dados vamos ter um e-mail, mas na verdade não conhecemos o nome da pessoa. Por exemplo, há muitos casos de e-mails de registro em que o endereço de e-mail não corresponde necessariamente ao nome. E, portanto, daí não conseguimos tirar essa informação.
Uma outra questão importante, estamos na internet, a internet é um mundo que tem muitos riscos e tem muitos bots maliciosos, o que significa que quando temos um formulário, estamos de alguma forma a abrir uma pequena porta para a nossa base de dados, para o servidor do site, e portanto tem que haver algum cuidado com a informação que lá chega. Portanto, é uma boa prática a utilização de um CAPTCHA. O CAPTCHA é a tradução para português é um pouco estranha, é uma prova de humanidade, ou seja, é aquilo que vai garantir que efetivamente é um utilizador humano que se está a registar e não um sistema automático de um computador. Mais uma vez, com isto garantimos a qualidade, é mais um pequeno entrave, uma pequena dificuldade no processo de registro, mas que compensa porque temos a certeza da qualidade dos dados com que estamos a ficar. Uma das estratégias para persuadir os utilizadores é, no próprio processo de registro, ter logo, para essa expressão, uma cenoura. Ou seja, oferecer uma vantagem perceptível ao cliente no momento da subscrição. Uma situação é esta em que dizemos simplesmente subscreva a newsletter, porque presumimos que para aquela pessoa o próprio conteúdo do site vai ser suficientemente relevante e interessante, mas ajuda sempre, temos aqui uma pequena vantagem como um cupom de desconto, um welcome gift, alguma coisa que de alguma forma estimule essa subscrição e faça com que o utilizador nos dê o seu contacto e ao fazê-lo nos dê também a autorização para lhe mandar mensagens. Uma outra coisa importante, aquelas taxas aqueles CTRs que vimos no início, taxa de conversão de 6.4, funciona também por uma razão. Estamos a falar de e-mails que têm um alto grau de personalização. Personalização significa coisas tão simples como eu, num sistema automático, dizer olá, nome do cliente, depois aquilo automaticamente vai substituir no cabeçalho do e-mail por olá Pedro, olá Maria, olá José. Isto significa que para personalizar eu preciso ter dados. Obviamente que quantos mais dados tivermos, melhor, mais podemos segmentar. E esse é um processo muito importante para podermos segmentar e maximizar os resultados da comunicação com os clientes. Até se me permites, Pedro, segmentar até de acordo com as preferências de compra e o perfil do cliente, por exemplo, num caso no e-commerce. Sim, os critérios de segmentação são vastos e podem ser até comportamentais. Mas já lá vamos, que isso está num slide a seguir. Ok. Era apenas um exemplo de uma estratégia em que, neste caso em particular, para além do nome e e-mail, pedem também o nome da empresa. Aqui estamos a falar de uma plataforma business to business, ou seja, em que os potenciais clientes são empresas e não o consumidor final. A estratégia habitual e que obtém bastantes resultados é ir pedindo gradualmente mais informação. Por exemplo, num primeiro registro pede-se o nome e e-mail, numa segunda vez que a pessoa vai ao site, ou seja, que já tínhamos aquele contacto reservado, uma estratégia é oferecer alguma coisa que faça com que esse utilizador nos dê mais informação. Por exemplo, se quisermos ser de uma forma muito direta numa plataforma de e-commerce, pode ser, temos aqui um voucher de 10% na próxima compra. Para aceder ao voucher, a pessoa tem que preencher um formulário e, se calhar, para além do nome e e-mail, vai-nos indicar a sua data de nascimento, ou vai-nos indicar o seu género, enfim, os critérios que forem relevantes, mas não precisa necessariamente de ser um desconto. Há muitas situações em que essa oferta é um e-book, por exemplo, com algo perceptível, algo que tenha um valor perceptível para aquele cliente. Ainda há pouco estava aqui a delinear uma estratégia com um cliente que tem uma farmácia online, que vende um conjunto de produtos na área de healthcare, e agora estamos a entrar no verão e vai haver um conjunto de campanhas que têm a ver com protetores solares. Uma das coisas que vai ser implementada no site é uma oferta de um e-book com dicas e conselhos sobre a melhor forma de estar ao sol e, nomeadamente, com uma parte importante sobre como proteger as crianças, porque temos uma quantidade de clientes que são pais. Para aceder a esse e-book, vamos pedir mais um conjunto de informações que nos vai permitir
posteriormente segmentar ainda melhor a comunicação para essa lista. Como é que potenciamos essa lista? No site é uma boa prática ter um formulário de subscrição sempre que for relevante. Por exemplo, se o site tiver um blog, no final de cada artigo, ter lá o pedido para subscrever para sempre que houver um artigo novo ser enviado à pessoa. No rodapé costuma ser também uma escolha habitual, porque fica transversal em qualquer página do site, temos esse formulário de contactos. No cabeçalho, a página de contactos é onde as taxas de conversão, ou seja, o número de inscrições costumam ser mais elevadas, e ainda temos a possibilidade de, com algumas plataformas, com as plataformas de engagement, poder lançar pop-ups, lançar caixas que pedem ao utilizador mais dados numa lógica, neste caso, comportamental. Por exemplo, ter um pedido de subscrição que seja disparado no caso de uma pessoa estar a ler um determinado conteúdo e leu pelo menos 50% da página. Ou seja, se a pessoa fizer scroll, chegar a pelo menos 50% da página, estamos a presumir que aquele conteúdo lhe interessa, portanto vamos lhe oferecer a possibilidade de subscrever para continuar a ter essa relação. Como eu disse há pouco, a cenoura é sempre importante para o persuadir. Preços especiais, voucher de oferta na primeira compra, oferta de condições especiais para quem se registra, e ter aqui, por exemplo, uma lógica de funcionalidade Member Get Member. Trazes mais pessoas que se registrem e tens algum tipo de vantagem no e-book, no desconto, na promoção, no que quer que seja. Uma boa forma de conseguirmos mais registros é fazer com que os nossos utilizadores sejam eles próprios um canal de entrada de novos clientes. Segmentação, como o Ricardo estava a falar há pouco. Aqui há alguns fatores mais simples, depois em cada caso poderemos ir mais longe, dependendo do setor, dependendo do público. É importante conhecer cada público de cada site para fazer estratégias específicas, porque há aqui conceitos genéricos que funcionam para todos, mas cada setor tem as suas particularidades. Mas, grosso modo, importante para segmentar, género. Dependendo do que estivermos a falar, uma comunicação para homens pode não fazer sentido para mulheres e vice-versa. Idades. É sempre importante não pedirmos a idade da pessoa, mas pedimos a data de nascimento, porque para além de conseguirmos segmentar por um conjunto de idades, ainda temos o bónus de poder, por exemplo, enviar mensagens de aniversário. Geografia. Há certos tipos de negócios que são muito locais, e se calhar se eu tenho um negócio local no Porto, não faz sentido estar a comunicar principalmente com clientes de Lisboa. Profissão também é particularmente relevante se tivermos, por exemplo, uma lógica de business to business, em que há determinadas profissões, por exemplo, CEOs, diretores disto, diretores de marketing, diretores de TI, o que é que seja, em que nos interessa comunicar mais para essas pessoas, ou ter comunicações específicas para essas pessoas, são, em regra, os critérios básicos que serão necessários. E depois, se tivermos uma boa plataforma corretamente integrada, poderemos criar segmentações, já não em função dos demográficos, mas em função de comportamentos. Por exemplo, em função de histórico de compras. Uma determinada pessoa que comprou um conjunto de produtos, potencialmente estará mais interessada num produto complementar e, portanto, a comunicação desse produto complementar terá, à partida, mais relevância para aquele conjunto de pessoas que menos para outra. Podemos fazer segmentação por valores de compra. Por exemplo, um cliente que tenha um cesto médio de 100 euros poderá ter um tipo de comunicação, um tipo de vantagens diferente de um cliente que tenha um cesto médio de 30. Momentos e frequências de compra. Conseguimos segmentar também para comunicações diferentes, para clientes que compram todos os meses ou todas as semanas, e uma específica para clientes cuja última compra foi há 6 meses. Novamente, integrando uma boa plataforma de email marketing, com informação que tenhamos do nosso lado, a nível de CRM, por exemplo. Quer dizer, hoje em dia uma boa plataforma de e-commerce online já consegue fazer esta informação
sem ter necessidade de momentos adicionais, de softwares adicionais, peço desculpa. Uma outra segmentação comportamental tem a ver com estas pessoas interagiram ou não com os últimos e-mails enviados e permite-nos criar workflows, por exemplo, de enviar e-mails só para as pessoas que realmente interagem connosco ou e-mails de reativação para pessoas que não clicaram de alguma forma nos últimos e-mails. Um exemplo, enviei uma campanha com um determinado produto, há de haver um conjunto de pessoas que clicam e que até convertem em compra, há de haver um conjunto de pessoas que até abriram o e-mail, mas não clicaram. Faria eventualmente sentido enviar para esse grupo, esse segmento de pessoas que abriram, mas não clicaram, um segundo e-mail com uma ligeira variação na comunicação ou eventualmente com uma oferta específica, por exemplo, um desconto adicional de 5%, que vai validar se aquela primeira comunicação não funcionou tão bem por uma questão de preço ou variando o produto. Ou seja, temos aqui uma ferramenta absolutamente poderosa para compreendermos melhor o nosso cliente e o nosso utilizador. Como é que podemos fazer esta segmentação? Ou seja, aqui um primeiro trabalho seria analisar que dados é que eu já tenho, o que é que eu já estou a recolher e como é que posso utilizar. Na maior parte dos casos, é o nome e e-mail. Temos, como disse há pouco, muitas situações em que nem isso temos, porque a subscrição é feita só com o e-mail. Que dados é que podemos trabalhar sem pedir mais informação? Ou seja, sem pedir informação, por exemplo, da data de nascimento, ou do género, ou da localidade. Se estivermos a falar de uma loja online, temos automaticamente informação que às vezes não usamos ou não sabemos trabalhar, como os dados comportamentais, os valores de compra, os produtos, e só daí, sem ter que estar a pedir mais informação ao cliente, já conseguimos fazer uma segmentação muito interessante e com bons resultados. E depois perceber que dados adicionais é que fazem sentido para nós e o que é que vamos dar em troca. Novamente o exemplo da data de nascimento, e aqui podemos fazer uma coisa tão simples como indicar a sua data de nascimento e terá uma surpresa no seu aniversário e permite-nos acompanhar um cliente ao longo de todo o seu ciclo de vida. Eu tenho falado de taxas de conversão e de várias utilizações. Claro que muito do impacto e da eficácia do e-mail tem a ver com a forma como ele é desenhado. Há alguns e-mails que, pela sua forma, conseguem obter melhores resultados do que outros. Vamos falar aqui de algumas dessas temáticas. Não vamos entrar assim em grande detalhe, mas penso que ficam com uma boa noção do que é que funciona melhor e o que é que funciona pior. Há um princípio que deve estar transversal a qualquer estratégia de email marketing. Uma estratégia que funciona significa ter a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Isto dito assim parece óbvio, mas é um exercício que nem sempre é fácil. Vou-vos dar um exemplo de uma campanha de e-mail de há uns anos atrás que funcionou muito melhor e teve resultados notáveis. Quando digo resultados notáveis, estou a falar de taxas de abertura na casa dos 80%. Foi uma campanha feita pela Johnson's Baby. Uma campanha feita dirigida a futuras mães, claramente a mulheres durante o período da sua gravidez. E no processo de registro para esta newsletter era pedido às utilizadoras que indicassem a data expectável do parto. A partir daí, isto gerava um workflow de comunicações semanais que tinham a ver com o acompanhamento do processo da gravidez. Isto dizia coisas como: nesta semana estás na 24ª semana de gravidez, nesta semana o teu corpo está a passar por estas transformações, o teu bebê está-se a desenvolver neste sentido, aqui fica um conjunto de dicas e sugestões para acompanhar este momento e para fazer a evolução até um parto que corra bem. Ou seja, estamos a apanhar a pessoa certa, acompanhando exatamente o momento da gravidez em que ela estava a viver nesse momento e com um conjunto de mensagens que eram percebidas como úteis e relevantes porque tinham a ver exatamente com aquilo pelo qual a pessoa estava a passar. Não era uma lógica aqui extremamente comercial, obviamente, mas não deixava de passar imagem de marca,
não deixava de vez em quando fazer alguma referência a produto e teve um sucesso bastante grande. Como é que fazemos o layout? Okay? Primeira coisa a fazer, a pensar, os utilizadores não têm tempo, os e-mails estão perdidos numa caixa de correio no meio de centenas de outros e-mails. Portanto, tem que ser o mais fácil possível para a leitura e conduzir da forma mais rápida para o call to action, ou seja, para o e-mail deve ter um objetivo claro e, em regra, convém não ter muito mais do que um objetivo. Nós chamamos isto aqui o modelo de pirâmide invertido, ou seja, se virmos aqui o topo destes e-mails, tem um título que de forma muito clara faz a promessa, neste caso criar e-mails em minutos, uma imagem que de alguma forma consegue-nos enquadrar e percebermos qual é que é o tema, um pequeno descritivo e um botão, call to action. Ou seja, o topo do e-mail cria o contexto, a imagem explica-nos do que é que estamos a falar, um pequeno texto explica do que é que se trata, de uma forma clara e simples, e temos apenas um botão. No exemplo do lado, é exatamente a mesma lógica, embora falemos de dois temas. Temos um primeiro bloco, um segundo bloco. Estão claramente identificados e ambos têm um destaque, um título, okay? uma pequena descrição que diz o que é que vamos encontrar e um call to action absolutamente claro. Okay? Isto é o tipo de e-mails que tem uma taxa de cliques superior àqueles que todos nós já recebemos e que acabam por ser extensões ou de texto ou de imagens muito grandes e não está absolutamente claro se é para clicar no primeiro botão, no segundo, no terceiro. Portanto, quanto menos comunicarmos de cada vez, maior a eficácia. Isto também significa, fazendo a ponte com o slide anterior, que quanto mais segmentada for essa comunicação, mais eficazes vamos ser. Ou seja, se eu vou apostar uma comunicação, estando a falar de uma loja online, de um determinado produto, essa comunicação vai ser mais eficaz, porque só estamos a falar de um produto que não está perdido no meio de outros 10 ou de outros 20. No entanto, se juntarmos a isso uma segmentação que quem vai receber aquele produto é o público potencial daquele produto, estamos a aumentar muito mais as possibilidades de conversão. Um outro exemplo que fala de outro tema, relevância. Okay? Os interesses dos consumidores não são todos iguais e, portanto, temos que comunicar com alguém com algo que lhe interesse. Este é um exemplo de segmentação da Rip Curl e que fala de um lançamento de um fato de surf. E este é um fato que é especificamente para homens. Okay? Claramente, toda a mensagem, desde a escolha de imagens até ao copy, está pensado para um público masculino e este só foi enviado, obviamente, para um público masculino. Este não tem... parece um bocadinho mais complexo em termos de layout do que os exemplos anteriores, mas se repararmos acaba por seguir mais ou menos a mesma lógica. Não é tão claro o triângulo, mas temos uma imagem que apresenta o produto, nesse caso já em utilização, um título para conhecer o fato do ano e, na verdade, depois logo abaixo temos o Shop Now. Tem um bocadinho mais de texto, um layout ligeiramente diferente, mas a lógica é a mesma. Estamos a falar de um produto, claramente a explicar do que é que se trata, neste caso a colocar logo em destaque o atributo principal do produto, o fato que seca mais rápido em todo o mundo e um link direto ali para a compra. Uma coisa que é importante e nem sempre acontece, que é quando estamos a falar às vezes de clientes de maior dimensão, têm várias agências. Há uma agência de comunicação para relações públicas, há uma agência criativa para a publicidade, há outra agência de tratar de marketing digital, há uma agência de mídia. O que é que isto significa? Significa que às vezes a coordenação entre estas pessoas todas nem sempre é melhor. E poderemos ter situações em que a linguagem, tanto do ponto de vista de copy como do ponto de vista visual,
é uma num meio, por exemplo, uma campanha de TV, é outra no site e, eventualmente, ainda é outra no e-mail. O e-mail é uma extensão da marca. Okay? É uma coisa absolutamente fundamental de ter sempre em consideração, que é o e-mail tem que respeitar o tom da marca, as imagens da marca, a cor, as fontes, tudo o que tem a ver com o branding. Isto porque quando isso não bate certo, há qualquer coisa de estranho e os consumidores sentem. Há uma coisa que acontece muito no universo dos e-mails, que é o spam, e há muitas situações, às vezes, dúbias, em que não sabemos bem, por exemplo, situações de phishing, e que os bancos sofrem muito com isso, em que recebemos e-mails que parecem ser do banco, mas na verdade é uma tentativa de fraude. Uma das formas de obviar a isso, obviamente não é a única, deve haver outras formas de segurança, mas uma das formas é garantir a consistência da marca em todos os canais de comunicação. E isso reforça o sentimento de confiança e de credibilidade. Também é absolutamente importante ter noção aqui de uma coisa, que é cada vez mais a interação com o e-mail é feita no telemóvel e já não apenas no computador. Portanto, é absolutamente fundamental desenhar o e-mail considerando em que canal ou em que meio o dispositivo é que ele vai ser lido. Existem um conjunto de ferramentas online, a maior parte não são gratuitas, mas é um bom investimento, que nos permitem validar como é que o nosso e-mail vai aparecer em um conjunto de diferentes dispositivos. Sem querer ir aqui para um lado muito técnico, um e-mail na prática é um fecheiro HTML. É mais ou menos como se estivéssemos a desenhar um site. Implica design, implica programação, implica HTML. Sobretudo estes e-mails mais sofisticados, com imagens e textos bem organizados. A diferença é que, tal como quando se pensa um site, o código não vai ser interpretado exatamente da mesma forma, consoante estejamos num PC ou num Mac. E mesmo dentro do mesmo sistema operativo, os diferentes browsers interpretam as coisas de forma ligeiramente diferente. No caso dos e-mails, ainda é mais complicado. E há um conjunto de limitações técnicas que têm a ver com questões de segurança, em que, por exemplo, de certeza que já repararam, em sistemas como o Outlook, por exemplo, as imagens não são carregadas. Temos nós que ir lá dizer que queremos ver as imagens. É portanto, fundamental termos aqui uma forma de teste antes de enviar campanhas que nos permita ver que este e-mail vai chegar em condições corretas e que a mensagem vai passar em todos os dispositivos. Me leva aqui a um outro tema, que é alguns cuidados a ter e alguns erros a evitar. Como curiosidade, todos já ouvimos o termo spam, se calhar muita gente não sabe qual é que é a origem do termo. Spam é um enlatado. Este é um enlatado do Havaí e que teve tanto sucesso a partir dos anos 50 no Havaí que de repente estava presente em todas as prateleiras e em quase todas as refeições. Portanto, é algo que estava omnipresente, que na verdade não é grande coisa e que nem faz particularmente bem à saúde, mas que se encontrava em todo lado e não se podia olhar para lado nenhum sem aparecer uma destas latas. E, portanto, por simpatia, acabou por se utilizar o termo spam para os e-mails indesejados. Ou seja, spam refere-se a mensagens não solicitadas, normalmente são promocionais, recebidas nas caixas de e-mail. Porquê é que isto é importante? Porque cada vez mais existem formas dos servidores de e-mail controlarem o spam e se a nossa mensagem for considerada spam ou reportada como spam por um número suficiente de utilizadores, o nosso próprio endereço de e-mail poderá ser bloqueado e, portanto, tornando assim inutilizável toda a nossa campanha. Para termos aqui uma noção, mais de 57% do tráfego global de e-mails é spam. Portanto, é mesmo preciso cumprirmos aqui as boas práticas para evitar cair nesta armadilha. Como é que evitamos? Novamente, isto está tudo interligado. Enviar e-mails apenas a pessoas que tenham confirmado que querem recebê-los. Spam é uma das consequências quase imediatas de comprar uma base de dados de e-mails que não nos pertencem. Portanto, para além das questões do RGPD e do potencial de multas, o spam é uma consequência quase garantida.
Uma das coisas também que se deve fazer é, quando alguém subscreve a nossa newsletter ou os nossos e-mails, termos sistemas automáticos que assegurem de imediato a comunicação. Não acontece sempre. Por exemplo, subscrevemos hoje uma newsletter, mas o site, enfim, não tem a equipa suficiente, ou não está suficientemente organizado, só nos envia um e-mail daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses ninguém se lembra que se registrou naquele site. E se for algo que naquele momento não for relevante, nem considerado importante para aquele utilizador, o mais certo é carregar naquele botãozinho terrível que reporta spam. Portanto, aqui, numa estratégia de e-mail, é importante criar o relacionamento com o utilizador o mais rapidamente possível. A personalização, coisas como utilizar o nome do destinatário no assunto, são é uma forma também de conseguir ultrapassar alguns dos filtros. Uma coisa também muito importante, um site tem um domínio, qualquercoisa.com.pt, o que quer que seja. Mas muitas vezes o endereço que é utilizado para comunicações de e-mail acaba por ser um endereço de Gmail ou de Hotmail. Imaginem o que era receber uma comunicação da Coca-Cola ou de outra marca assim conhecida e era, por exemplo, marketingcoca-cola@gmail.com. Haveria aqui uma sensação de estranheza e, novamente, os filtros de spam também, para além da estranheza no utilizador, os sistemas automáticos bloqueiam esse género de coisas. Uma forma também de garantir que estamos a entregar as nossas mensagens é utilizar plataformas de envios de e-mail. Há um conjunto de desafios que temos que ultrapassar, nomeadamente desde há uns anos o Gmail criou os filtros automáticos, as caixas, e o mail vai ou para a caixa primária, ou para o social, ou para as promoções. Eu não sei como é que é o vosso caso, os mails que me vão parar às promoções eu raramente vejo, muitas vezes passam despercebidos. Os e-mails, eu peço desculpa por estar a acelerar, mas entretanto apercebi-me aqui das horas. Os e-mails têm que ser cada vez mais responsive, e isto fazendo aqui a ligação com aquele slide dos testes. Globalmente, cerca de 47% dos e-mails já são lidos no telemóvel, portanto estamos na metade praticamente. Um erro a evitar também é o excesso de e-mails. Quando alguém nos fornece o seu e-mail, está-nos a dar uma autorização de contacto. Essa autorização de contacto tem que ser respeitada e não é uma desculpa para agora receber comunicações a toda a hora. A comunicação tem que ser sempre relevante e trazer valor acrescentado. De repente passar a receber 5 mensagens por dia de uma marca, um produto ou um serviço, eu vou cancelar ou vou denunciá-lo como spam. Plataformas de email marketing. Eu aqui não vou fazer publicidade, não encaro isto como desta forma. Vou só referir que existem duas das mais comuns em Portugal, são o MailChimp e o eBay. Porquê é que devemos usá-las? Porque automaticamente faz a gestão da nossa base de dados, automaticamente estamos em compliance com as práticas de envio, os envios são autenticados e são compliant com a RGPD e normalmente permitem, se soubermos utilizá-las, fazer a segmentação das mensagens, a automação das mensagens e temos relatórios, ou seja, conseguimos ter dados para perceber como é que os nossos e-mails estão a funcionar. E em algumas situações permitem até integrar com outros meios, por exemplo, num processo de comércio eletrónico, o cliente não leu o primeiro e-mail, não leu o segundo e-mail e isso expleta o envio de um SMS a seguir. Mudar de canal para garantir a eficácia. Automação. Okay? Vou falar aqui de exemplos que têm a ver com e-commerce. Uma coisa que não sei se todos têm consciência, uma percentagem muito, muito elevada dos processos de compra online não são concluídos. Ou seja, as pessoas juntam produtos aos carrinhos, mas depois acabam por não completar a compra. Para termos aqui uma noção, a taxa global de abandono de carrinhos, global, todo o mundo, em 2018 foi de 75%. Okay? Isto por um conjunto de situações, porque a pessoa estava a fazer a compra, entretanto tocou o telefone, entrou o chefe e ele começou a gritar ou a chorar, o que é que seja. A pessoa teve que interromper aquela ação e depois já não volta a fazê-la. Também porque há cada vez mais o comportamento do utilizador em sites de e-commerce que tem a ver com window shopping.
seja, a pessoa não está realmente a comprar, está só a comparar, a ver, a testar, a ver mais ou menos quanto é que aquilo daria e acaba por não comprar. Sistemas de e-mail para recuperação de carrinhos aumentam exponencialmente a possibilidade de concretização dessa compra. Se vimos aqui este exemplo, ele recorda qual foi o produto que a pessoa pôs no carrinho e tenta ou recuperar logo a conversa, ou recuperar logo a transação pelo botão de Buy Now, ou então iniciar uma conversa com o departamento comercial ou o departamento de apoio a cliente. Em regra, isto faz-se, pode-se fazer só com um passo, mas até podemos ir mais longe e automatizar isto para 2 passos. Por exemplo, este site em concreto, Peak Design, é uma empresa americana que tem produtos para fotografia. Quando tem carrinhos abandonados, há uma primeira mensagem que é enviada passado mais ou menos 1 hora do abandono do carrinho. Se vemos a mensagem que está aqui, é um foco no serviço, não é no hard sell. Ou seja, tenta-se passar isto para uma lógica de precisa de alguma ajuda, o que é que tem aqui alguma pergunta, estamos cá para ajudar. E já agora recorda, aqui uma das vantagens, temos entregas gratuitas. Okay? Neste caso, o open rate destes e-mails é de cerca de 60% e o clique é de 14%. Portanto, tanto um como o outro são números muito elevados. Eles depois enviam um segundo e-mail. Neste caso, a hora de abandono mais 30, ou seja, 30 horas depois. Aqui já uma tentativa mais comercial e neste caso já com uma mensagem com uma promoção. Ou seja, esta ainda estás aqui à procura, podemos ajudar em alguma coisa, passado algum tempo tem seu 10% de desconto. Okay? O CTR deste e-mail é de 18%, portanto superior ao anterior. Estamos a falar de uma taxa de abertura de 50%. Portanto, o que é que isto significa? Para termos aqui uma noção, colocar números na coisa. A gente temos uma loja online e que temos por mês 200 carrinhos abandonados. O custo médio da nossa loja online é 33 euros. Se implementarmos um sistema destes, okay, e vemos aqui as taxas de recuperação médias, estou aqui a pôr um cálculo de 10,7, que foi a taxa média de recuperação de carrinhos em 2018, significa que destes 200 carrinhos, provavelmente vamos conseguir 21 vendas. Com um cesto médio de 33 euros, significa que por mês vamos recuperar 700. Num ano, é quase 8.500 euros. Claro que estas taxas são médias, têm que ser analisadas caso a caso e variavelmente conforme os negócios, mas este pequeno exercício dá-nos logo a perspectiva de que uma política de e-mail marketing corretamente integrada com o e-commerce tem um impacto imediato e muito perceptível no bottom line. Ou seja, no final do ano, isso significa mais ou menos dinheiro e a diferença às vezes entre o lucro ou o falhanço. Outra utilização que se faz, a recuperação de clientes inativos. E depois, as plataformas permitem, de uma forma relativamente simples, criar os automatismos. Os automatismos, na prática, é definir um fluxograma. Neste exemplo, há aqui um trigger, que é o aniversário do cliente, que descoleta uma ação que é o envio de parabéns, uma mensagem de parabéns, e depois, passado algum tempo, vamos esperar 12 horas e ver 2 cenários. A pessoa abriu o e-mail, sim, e então podemos, neste caso, neste exemplo, junta-se um tag àquele cliente, vai marcar na base de dados, que até já teve uma entrega, como eu estava a referir há pouco. Neste caso, há uma integração com um sistema de SMS. Não abriu o e-mail, ok, vamos tentar um canal alternativo, vamos enviar um SMS. Configurar estes automatismos, dependendo da plataforma, pode ser uma coisa razoavelmente simples. Ou seja, o truque aqui é preciso algum conhecimento técnico, é preciso saber o que é que estamos a fazer, mas tem mais a ver com a concepção do workflow para o nosso próprio negócio. O desafio é mais aí do que exatamente a implementação técnica. Okay. Isto era apenas mais um exemplo de uma coisa que fizemos no passado para o Intermarché, ou seja, um evento cria uma oferta, que envia um e-mail de hard sell, se foi aberto e gerou uma visita, faz o update, se não foi, envia-se um reminder. Em cada situação, no fundo o exercício é desenhar
esta, eu não chamaria bem Customer Journey, mas é quase, no fundo é um conjunto de interações e disputar outras ações de comunicação onde fizer sentido. Os triggers para isto podem ser uma quantidade de coisas, desde o facto da pessoa ser inscrito, editou a inscrição, mudou os seus dados, mudou o seu nome, converteu ou não converteu, clicou ou não clicou, enviou isto para um amigo para fazer uma recomendação ou partilhou nas redes sociais. Tudo isso podem ser triggers para fazermos os processos de automação e depois, em termos de ações, disputar envios de campanhas, retirar alguém, esperar algum tempo, enfim. Isto dá-nos aqui uma flexibilidade para desenhar todo o tipo de conjuntos de interações que podemos fazer com os utilizadores. Uma coisa absolutamente fundamental é termos um sistema que nos permita fazer tracking, ou seja, que nos consiga dar dados sobre o funcionamento e a eficácia de cada campanha. Coisas como, por exemplo, onde é que se abriu, em que localidades, mesmo que não tenhamos dados como a localização do cliente. O cliente, ao inscrever-se, não disse que é de Lisboa, ou que é de Braga, ou que é do Porto. O simples facto de haver aberturas nestas localidades, e isso é feito pelo tracking do IP, permite-nos que depois consigamos segmentar uma campanha para Coimbra, uma campanha para o Porto. Este tracking, obviamente, é da própria plataforma, mas, e agora estou a repetir o slide de há pouco, tem que estar integrado com o Analytics para podermos fazer aqui o acompanhamento das campanhas. Eu, como já me estiquei aqui um bocadinho no tempo, vou dar isto por concluído. Demos aqui uma abordagem genérica, passando pelas várias possibilidades do email marketing, e agora passava de novo a palavra para o Ricardo para a fase de perguntas. Obrigado, Pedro. Vou passar então para o meu ecrã. Portanto, como referido, vamos passar aqui à fase das perguntas e respostas. Antes de começar a colocar ao Pedro, irei ser eu a colocar ao Pedro as perguntas que vocês fizerem online. Gostaria de também falar aqui muito rapidamente como é que se podem registrar nos próximos eventos. Portanto, regularmente temos um webinar por mês, com exceção do mês de dezembro e o mês de agosto. E além do webinars também, com regularidade, fazemos também alguns workshops ao longo do ano, com menos frequência. No entanto, no nosso site, no site da Alencast, podem consultar a listagem de todos os webinars e workshops que vão existir no futuro. Aliás, temos um evento no Porto, dia 7, sobre estratégia de marketing para e-commerce, em que tanto eu como o Pedro seremos oradores e também a temática do email marketing vai ser novamente abordada. E depois também nas nossas redes sociais podem ir ficando a par dos próximos eventos. Vamos então passar mesmo aqui, Pedro, para as perguntas e respostas. Estou a ver que já tenho aqui algumas perguntas. Tenho aqui uma pergunta da Inês que me está aqui a perguntar qual o valor mínimo que se poderá vir a gastar numa campanha de email marketing. Eu não consigo dar uma resposta direta a isso. Eu diria que aqui tem a ver com, para já, o custo da plataforma que for selecionado. Temos uma noção, se estivermos a falar de um eGOI ou de um MailChimp, poderemos ter a falar do custo dessa plataforma na casa dos 50 euros por mês. No entanto, esse custo varia conforme o tamanho da nossa base de dados. E também há aqui duas formas. Há uma forma que é o custo por envio, ou seja, é como se fosse um selo, paga-se cada mensagem enviada, e para bases de dados pequenas acaba por ser mais rentável. Se tivermos uma base de dados maior, já aí na casa de alguns milhares de utilizadores, compensa o valor mensal, porque esse valor não tem a ver com o número de e-mails, mas com o tamanho da base de dados. A crescer a isso, poderá ou não haver um custo de uma agência que poderá ajudar na concepção, na criação dos e-mails, no design e no tracking disso. E na criação dos próprios conteúdos, imagino eu. E até o próprio custo de captação desses e-mails, porque também as pessoas muitas das vezes pensam que é um simples formulário, mas também existem técnicas que permitem otimizar essa recolha e muitas das vezes com
com recurso a ferramentas externas que otimizam essa componente e que também tem os seus custos. Sim, eu não entro em grandes detalhes, mas há muito, quando falamos de campanhas online, há alguma tendência para falar de campanhas, estamos a falar necessariamente de venda de produtos, mas há campanhas que são feitas especificamente para captação de base de dados. E aí, porque é um investimento para o futuro, para termos base de dados para conseguir converter para clientes. E teria que ser uma análise caso a caso para conseguir chegar a alguma conclusão. Tenho aqui uma pergunta que também é interessante, do Luís, e eu acredito que isto seja mais numa estratégia de email marketing, numa lógica de B2C. Como posso evitar que os e-mails vão para o tab promoções no Gmail? É uma boa pergunta. Uma das coisas que se costuma fazer, mas aí é difícil porque tem alguma intervenção do utilizador, é quando se envia no momento do registro, enviar também o vCard, ou seja, enviar os dados do e-mail e pedir à pessoa que inclua esse endereço na sua lista de contactos. A partir do momento em que isso é feito, é algo que passa a acontecer naturalmente. Se não, tem que ser o utilizador a ir àquela mensagem específica e dizer que esta mensagem é para a tab principal. Eu diria que aí a resposta é simples e complicada. É simples e complicada porque tem a ver com até que ponto é que a mensagem é efetivamente relevante para o utilizador, ou seja, o trabalho está no conteúdo. Se uma mensagem for realmente relevante e eu, enquanto destinatário, quiser continuar a receber aquelas mensagens porque me trazem algo, eu vou sempre interagir com esse e-mail. Portanto, o desafio é conseguirmos ser interessantes, conseguirmos realmente ter algo que as pessoas queiram receber. Ok. Outra questão, tenho aqui, por acaso até tenho duas questões muito similares. Uma portanto, da Daniela, outra aqui de uma pessoa que está anónimo, que basicamente estão a fazer a mesma, no fundo estão a fazer a mesma. E aqui também do Rafael. Um, um, Qual será o melhor dia da semana e hora para envio de e-mails? A importância de ter uma plataforma de email marketing e, sobretudo, ter tracking bem implementado é precisamente por causa disso. O dia e a hora que variam muito conforme o setor que estivermos a falar. Já tivemos situações de alguns clientes em que segunda-feira é o melhor dia para enviar e-mails, outros em que o e-mail à segunda-feira é ignorado e funciona melhor à sexta. Houve um tema que eu não falei aqui, porque o tempo era curto, que é os testes AB. Ou seja, uma das possibilidades que estas plataformas permitem é pegar numa campanha e segmentar o universo em diferentes grupos e para cada grupo vai enviar uma campanha ligeiramente diferente. Esse ligeiramente diferente não é necessariamente apenas no conteúdo, mas sobretudo no momento do envio. E vai-nos permitir perceber para cada grupo de pessoas, ou seja, o universo dos meus subscritores, vamos enviar para uns às 10 da manhã na segunda-feira, outros ao meio-dia, outros ao final da tarde, outros devemos enviar na terça e na quarta. Ou seja, temos que fazer um trabalho de ajuste para cada base de dados, porque cada base de dados vai ter um comportamento ligeiramente diferente. Não é algo que se consiga definir igual para toda a gente, mas conseguindo otimizar, fazendo o tracking disso, vamos conseguir determinar para esta base de dados o dia ideal é este, a hora ideal é esta. E aí então conseguir maximizar o efeito. Mas a resposta simples é não há um comportamento standard. Pois, eu até pela minha experiência pessoal com vários clientes já vi muitas das vezes sites de e-commerce que de facto o envio da newsletter funciona melhor se for enviada, por exemplo, a uma quinta-feira ou uma sexta-feira, em que muitas das vezes depois, durante o fim de semana, a pessoa poderá interagir com o site e poderá fazer uma compra. E já tive a experiência com outros clientes, por exemplo, no sector das viagens, principalmente quando temos aquelas ofertas muitas das vezes last minute. Às vezes, por vezes, o enviar à segunda-feira dá tempo à pessoa durante a semana tomar uma decisão se no fim de semana seguinte vai passar o fim de semana fora, num hotel e agarrar essa oportunidade, e se for enviado numa quinta ou numa sexta-feira já pode ser muito em cima do momento. Portanto, acredito que de facto não há uma receita transversal. Sim, e mesmo situações com o tempo de vida útil de um e-mail,
seja, o e-mail fica na nossa caixa de correio. Se eu tiver um link, eu posso voltar àquele e-mail daqui a um ano e a partir do link ainda vai estar a funcionar. A promoção pode já não estar disponível, mas vou parar uma página. Eu diria que, em média, o tempo de vida útil do e-mail ronda uma semana e pico, dependendo dos setores. Mas já tive situações de alguns clientes de campanhas de e-mail que continuaram a gerar tráfego, pouco, mas tráfego, passado às vezes um mês ou dois, porque aquilo ficou ali perdido, mas o conteúdo era interessante e acabou por gerar cliques quando a pessoa efetivamente teve a oportunidade de interagir. Aqui numa nota pessoal, eu inclusivamente já tive uma situação, mas isto foi mesmo de email marketing, de divulgação dos serviços da própria agência. E por acaso já tive aqui uma situação engraçada. Passado um ano, uma pessoa respondeu um e-mail a pedir uma reunião. Passado um ano. Ou seja, aquele conteúdo deve-lhe ter interessado, a pessoa acabou por guardar aquele e-mail e passado um ano interagir connosco. É raro, mas já me aconteceu. Daí a importância daquelas três coisas. A mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Nesse caso o momento foi errado, mas as outras duas componentes estavam corretas. Exato. Tenho aqui mais uma pergunta da Adriana, que é como aumentar a taxa de abertura de uma newsletter mensal, sendo o conteúdo institucional e não venda de produtos e serviços? Eu vou responder da mesma forma que há pouco. O segredo está na qualidade do conteúdo. Na qualidade, não num sentido abstrato de qualidade, mas na relevância que o conteúdo dessa newsletter tem para aquele público em particular. Aí a dificuldade eu diria, editorial, ou seja, conseguir ter a certeza que aquilo que estamos a enviar são comunicações que interessam sobre temas que são relevantes para aquele público em particular e que os suficientemente interessantes para eles nos darem um pouco do seu tempo. O tempo é algo cada vez mais raro, cada vez mais difícil. Portanto, na verdade, tem que ser interessante, quer seja porque o tema é fascinante, porque é atual, porque está a trazer conhecimento, porque está a trazer alguma satisfação pessoal de alguma forma, ou no caso de comércio, porque dará uma vantagem para um produto que interessa. Não há soluções mágicas, aqui a magia é mesmo o conteúdo. O conteúdo é o mais importante e darmos o conteúdo certo à pessoa certa. Okay. Eu diria que aí é uma questão de fazer testes, ou seja, usar testes AB, se calhar enviar uma versão com um subject diferente de outra, perceber que há alguma diferença. Às vezes há pequenas mudanças num subject, numa palavra, que faz com que de repente se torne mais relevante. É uma questão de testar e com um exercício de 2, 3 meses consegue-se eventualmente tirar algumas conclusões e começar a ajustar para as newsletters seguintes. Ok, obrigado. Pedro, já não tenho aqui mais perguntas. Também já estamos aqui a nos esticar no tempo. Portanto, eu vou prosseguir para o encerramento da sessão. Vou deixar aqui os nossos contactos, tanto os meus contactos e os contactos do Pedro. Quem eventualmente queira colocar alguma questão ou contatar-nos diretamente. Aproveito também para agradecer a vossa presença, para agradecer também a presença do Pedro. Espero que façamos mais alguns webinars em conjunto, Pedro. Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim, também. Agradecer a tua presença e os teus inputs e os teus insights e a tua experiência na área. E, portanto, agradecer também aos participantes e desejar a todos um ótimo fim de semana. Okay. Muito obrigado a todos. Obrigado.